Eu quero começar te perguntando que história é essa de resiliência de dados? Me explica o conceito. Então, resiliência é um conceito muito amplo, né? Resiliência de dados, né? Então, existe um foco específico quando a gente fala de cibersegurança, né? Resiliência dos dados contra ataques, mas num conceito mais amplo, a resiliência de dados, ela ajuda as empresas e organizações recuperarem e garantirem a continuidade dos seus negócios, né? E quais são as modalidades ou as formas que a gente pode estar provendo isso? São inúmeras, né? Então, a gente pode estar provendo isso a partir de várias cópias, várias réplicas em locais diferentes, e essas réplicas com características específicas de proteção garantem que a gente possa ter recuperação do teu ambiente, né? Então, existem clientes que têm necessidades de processamento de alto volume, como você mencionou, e que eles precisam manter o seu negócio, o funcionamento constante das suas atividades, né? Se nós temos, por exemplo, um ambiente único, em um único data center, nós temos alternativas para fazer várias réplicas neste mesmo data center, mas você fica vulnerável. Então, o ideal é que você tenha cópias em outro data center. Então, 2 data centers, 3 data centers proprietários ou data centers ou provedores de cloud, de nuvem. Então, nós temos que pensar como proteger esses dados, recuperar esses dados para que você continue a ter, que os nossos clientes, né, que eles possam ter a quantidade do seu negócio na ocorrência de algum problema. Seja no data center, seja algum erro lógico, seja algum erro físico de algum componente. Em qualquer uma dessas situações, a gente tem que estar preparado e a resiliência de dados tem que garantir que a gente possa estar provendo esses dados e continuando o negócio do nosso cliente, né? Quando a gente pensa em modelos de alta disponibilidade, replicação, fazer isso em tempo real, existem algumas escolhas do tipo: se eu replico o dado no momento da transação, eu tenho uma capacidade de recuperação de uma eventual falha que é maior do que se eu tiver períodos mais longos para fazer a replicação desses dados. No entanto, o modelo de processamento em si, ali em real time, ele fica mais caro para a organização, porque eu estou o tempo inteiro fazendo esses modelos de replicação, estou o tempo inteiro mandando dados para outros data centers ou para o mesmo data center em outra máquina. Enfim, existem desenhos e arquiteturas que são diferentes e que muitas vezes soam muito complexos. Pensar em resiliência de dados é uma exclusividade de grandes empresas ou empreendedores, donos, gestores de pequenas e médias empresas já precisam pensar nisso também? Não, excelente pergunta, André. A resiliência, hoje o mundo, como você introduziu, o mundo hoje é um mundo digital. O volume de dados que são criados são absurdos. Nenhuma instituição hoje praticamente vive sem proteger os seus dados, sem os seus dados. O ativo principal das empresas, das corporações pequenas, médias e grandes, são os seus dados. E são através dos dados que eles conseguem transformar o seu negócio e ter crescimento. Então, se você tem um negócio lucrativo, um business que promove inovação, que vai promover crescimento, que vai promover desenvolvimento, você precisa proteger os seus dados. Não é uma escolha da empresa grande ou da pequena, não existe diferença. Isso atinge a todos nós. E não só do ponto de vista da corporação. Nós, como usuários, nós, como sociedades, hoje, nós temos que garantir a proteção dos nossos dados. A gente tem que garantir que esses dados sejam protegidos e que eles sejam utilizados da forma que nós consentimos. Então, ninguém pode usar o seu dado sem o seu consentimento. Então, isso é muito importante. E um grande diferencial para garantir a proteção dos dados, a resiliência dos dados, é a flexibilidade. Você tem uma plataforma de dados que te permita fazer as escolhas e proteger esses dados onde você necessite. Grandes corporações vão poder fazer seus investimentos e ter grandes infraestruturas para proteger esses dados. E não é complexo, mas eles têm condição de prover esse tipo de solução. As pequenas as médias e pequenas empresas que não têm o mesmo poderio de investimento de infraestrutura podem tirar proveito
dos cloud providers, dos service providers, e usar estruturas como serviço. Então, isso permite que você tenha flexibilidade e garanta a recuperação dos dados quando for necessário, eliminando a complexidade. O mais importante é que o dado seja o ponto central, não a tecnologia ou a plataforma onde você roda, mas que a partir do dado você consiga replicar esses dados e recuperar em qualquer lugar onde seja necessário para a tua aplicação, para o teu negócio ou para nós como da sociedade, usuário final dessas tecnologias, que precisamos proteger os dados e fazer a rápida recuperação. Sabe, há pouco tempo recebi aqui uma engenheira falando de tecnologia na saúde e um dos pontos que ela trouxe foi o do estudo longitudinal dos dados sobre pacientes, e a gente conversava sobre o fato de que grandes volumes de dados numa série histórica vão ser capazes de criar pistas interessantes sobre correlações. Quem tem uma doença na infância tende a ter tal doença na fase adulta, uma outra doença na velhice. Enfim, a gente vai estudar comportamentos que hoje em dia não são necessariamente simples em função da falta de volume, efetivamente. À medida que o tempo for passando, nós vamos ter a capacidade de encontrar correlações que hoje em dia estão escondidas. No entanto, quando a gente olha, por exemplo, para um varejo, a necessidade de armazenamento de dados é um pouco diferente. Não necessariamente os estudos sobre o meu comportamento na infância, sobre os meus gostos, para fazer algum modelo de análise preditiva do que eu quero agora, eu preciso de uma larga história de dados de todo mundo. Como as empresas vão fazer a gestão do ciclo de vida da informação, daquilo que está dentro das suas fronteiras e o que vale a pena ser cruzado com o lado de fora? Tem um monte de dados nossos que estão espalhados e as empresas vão precisar ficar fazendo sempre esse juízo de valor. Tem sempre um trade-off entre armazenar e utilizar, em armazenar e recuperar esses dados, o custo de transação, efetivamente, em bases de dados muito grandes, a capacidade que eu tenho de cruzar esses dados com dados não estruturados que estão disponíveis em redes sociais. Enfim, quem decide, qual é o profissional que decide essa história toda e desenha esse fluxo de uso de dados de maneira que a empresa possa obter o melhor resultado sobre esse investimento? É uma excelente pergunta. Esse é um dos maiores desafios que a gente ouve todos os dias dos nossos clientes, né? Com múltiplas fontes, com um ambiente híbrido, com a cloud híbrida, como simplificar a proteção dos dados, a resiliência dos dados. É algo muito complexo, porque antigamente você tinha um silo, um único silo, um único mainframe, um monolítico, consolidando toda essa informação. Com a explosão dos dados e múltiplas fontes, com a IoT, máquinas, inteligência artificial, mídias sociais, com várias fontes distintas, esse dado foi democratizado, ele foi descentralizado, todo esse processamento. E nas estruturas de cloud híbrida, serviços sendo desenvolvidos, todos na cloud e os clientes com a informação centralizada também nos seus data centers, virou um desafio muito grande de como simplificar esse processo. Quem vai cuidar desse processo? Quem é o responsável por esse processo? E que a gente identifica muito é o quê? No cliente, quando ele cuida do seu ambiente on-premise, do usuário, quando ele cuida do seu ambiente on-premise, ele tem uma equipe dedicada que tem uma plataforma e uma solução. E ele faz a gestão daquele ambiente. E na nuvem, quando a gente vai evoluir para a discussão da nuvem, é uma outra equipe, é terceirizado. Ele não tem controle sobre aquele dado. Mas o dado é desse cliente, que presta serviço para um outro cliente final. Ou seja, esse é um grande desafio. Pensando do ponto de vista de governança dos dados, resiliência dos dados, parte de segurança também contra ataques de cibersegurança, existe aí um combo de pessoas, de times que precisam estar integrados para poder encontrar as soluções, né, de uma forma combinada. Então você tem o CTO, você tem o Chief Data Officer, o Data Protection Officer, o CISO. Todos esses times têm que estar integrados para prover uma solução, uma plataforma em busca de o que eles procuram muito, e quando você conversa com
cada um desses profissionais, a pergunta mágica é: você tem uma solução para resolver esse problema? E isso é a parte mais interessante, porque todos fazem a mesma pergunta, todos à procura de uma mesma solução, como se existisse uma bala de prata. E a resposta clara e objetiva é: não existe bala de prata. Então, o que existe são pessoas, tecnologia e processo. As tecnologias permitem a gente implementar processos que vão atender à demanda de segurança de todos esses usuários, né? E nos seus distintos lugares. Existem as plataformas que permitem essa mobilidade, esses serviços inteligentes de storage, de armazenamento, de proteção, de governança de dados para geração e gestão de todo esse pipeline, e pessoas. Então, precisam ter pessoas, a gente precisa montar um ecossistema com pessoas, com profissionais de todas essas áreas voltados com o viés de aversão à perda. Então, eles precisam ter o foco principal na recuperação. Então, na proteção e na recuperação tem que ser o foco principal, porque os times não podem trabalhar mais de formas isoladas, cada um cuidando do seu pedacinho. Então, esse conjunto, esse time, com esse objetivo principal de proteção e rápida recuperação do seu negócio, é a equipe e é o modelo ideal para que a gente consiga ter sucesso, que aí pouco importa aonde está esse dado, em qual localidade, qual plataforma que a gente vai buscar. Os clientes buscam uma solução que permita essa mobilidade, essa flexibilidade na gestão e na recuperação.